Vamos para o nosso último vídeo, né? Vamos dizer assim que é uma série sobre o Egito Antigo. Falando agora sobre a religião dos egípcios, né? Eles eram politeístas, assim como a grande maioria dos povos da antiguidade. Esses egípcios, né? Eles cultuavam diversos deuses, eles tinham muitos deuses. Esses deuses tinham relação com as forças da natureza, muita coisa que eles não compreendiam, assim como acontecia com os outros povos, eles acabavam né, explicando através de mitos, né, a existência dos deuses que, vamos dizer assim, controlava aquela força da natureza que eles não compreendiam, como o trovão, por exemplo, o relâmpago, né, a fertilidade do solo. Por exemplo, o rio Nilo, eles acreditavam que era uma força divina. O sol, para eles, era a principal divindade, que eles chamavam de Ra. Né? Para eles, o deus Ra era aquele que mantinha o sol no céu, né? Produzindo calor, produzindo então o que fosse necessário, né? Para a agricultura ser assim eficiente, produzir bastante alimento e trazer o calor, né, para o homem. Além disso, né, eles acreditavam que era o deus Ra que fazia com que o sol nascesse todos os dias. Então eles acreditam, na crença deles, na mitologia deles, o deus Ra passava por uma batalha toda vez que o sol se punha. Então vinha lá uma serpente do mal que tentava engolir, né, o sol, que tentava engolir a claridade do dia, e esse deus Ra ficava responsável para botar para correr essa serpente e fazer com que o sol aparecesse no dia seguinte. Né? Então eles tinham a deus Ra como a principal divindade. Mas eles tinham outras divindades tão importantes quanto, como por exemplo o deus Osíris, que era o deus do mundo dos mortos, o deus Anubis, né, que era o deus que recebia as almas do mundo dos mortos, que encaminhava até Osíris, o Osíris que fazia o julgamento das almas, e o Anubis que levava a alma até Osíris, tá, para o julgamento. Ísis, que era a esposa de Osíris, do casal Osíris e Ísis nasceu Horus, tá, que era o deus falcão. Havia também eu esqueço o nome desse, tá? Que era o deus crocodilo, tá? Esse aqui com a cabeça de Ibis, né? Ibis era uma ave pernalta, pouco parecida com uma garça, tá? Ele é o deus Tote, que ele é representado pela ave Ibis, que para ele se representava a sabedoria. Deus Tote é o deus da sabedoria. O deus crocodilo ficava responsável em comer o coração da pessoa depois de morto, né? Se o coração dele fosse um coração pesado, né? Se fosse um coração condenado, tá? Aqui é o Anubis, tinha cabeça de chacal, era ele que levava a alma até Osíris. Aqui, gente, esse trecho, esse papiro, ele conta a história de um escriba. Então aqui em cima é o escriba ensinando os seus alunos, né, a prática de aprender a escrita hieroglífica, e para eles ele está fazendo assim um grande benefício para a humanidade, que ele está passando conhecimento adiante. Então esse escriba ele existiu mesmo, tá? Aqui eles estão contando a história dele através desse papiro, e ele morreu. E no conceito deles, na ideia deles de vida pós-morte, ele faz uma viagem para o mundo dos mortos. Então, no momento que a alma dele, né, segue a viagem, ele chega numa espécie de rio, a alma dele, e aí vem um barqueiro para recebê-lo. Se ele tiver uma moeda de ouro, ele joga para o barqueiro. Isso tem também na mitologia grega, tá? Ele joga a moeda para o barqueiro então recebe aquela moeda e atravessa a alma dele para o mundo dos mortos. Aí o deus Anubis está do outro lado da margem do rio para recebê-lo, pega ele pela mão e o encaminha para o tribunal de Osíris. Antes dele chegar no tribunal de Osíris, a alma dele, né, ele chega diante da balança
né? Aqui tem uma pena, tá? E aqui vai ser colocado o coração dele, tá? Na balança para ser pesado. Se o coração dele for mais leve do que a pena, significa que ele tem um coração que realizou coisas boas, que ele foi uma boa pessoa em vida, né? Que ele tem a alma pura. Então ele passa pela balança, aqui ó, veio o Deus Tote, né? O recebe, depois o Horus, o Anubis entrega para o Horus leva até diante de Osíris. Atrás está Ísis, né? Para acompanhar o julgamento. Aí ele vai ter que responder algumas perguntas que o Osíris vai fazer. Então eles entregavam para o morto, né? Eles colocavam na boca do morto, no processo de mumificação, um rolinho assim, ó. Tá? Esse rolinho continha ali algumas respostas do livro dos mortos. E esse rolinho era para o morto abrir e responder de forma correta para o deus Osíris, para não sofrer nenhuma condenação. Aí ele passava, ele respondia de forma correta, e ele passou e foi para uma espécie de paraíso. E o que aconteceria, Sora, se a pessoa, o coração dela pesasse? Aqui está o deus Akhmet, acho, tá? Que é o deus crocodilo, para comer o coração dele, e ele então iria diante de Osíris para ouvir a condenação de Osíris, tá? Esse é o tribunal de Osíris. E aqui é o processo de mumificação. Os egípcios eles tinham uma preocupação muito grande com a morte, ao contrário dos mesopotâmicos, que não se preocupavam nem um pouco, nem acreditavam nisso. Né? Por isso que eles construíram, por exemplo, o faraó se preocupou em mandar construir uma pirâmide, né, para que o túmulo dele fosse eterno, permanecesse para sempre, que o corpo dele não sofresse nenhum tipo de corrupção, e a vida após morte, se a alma dele quisesse voltar para o mundo dos vivos, teria o corpo para ser retomado. Daí a ideia deles de mumificar o corpo, porque eles acreditavam realmente nisso, que eles poderiam voltar à vida, a alma poderia voltar para o mundo dos vivos e precisaria do corpo de volta. Daí eles criaram a ideia de conservar o corpo para que estivesse à disposição da alma se ela necessitasse retornar. Na cabeça deles, se a pessoa não conservasse o corpo, a alma, ao retornar, ficava no mundo de alma penada, ou seja, virava um fantasma. Tá? Não ficava nem no mundo dos mortos e nem no mundo dos vivos, né? Ficava como uma assombração, tá? Que ela não teria o corpo de volta. E aí, no processo de mumificação, eles criaram algumas técnicas, né? Que desenvolveram essa ideia de mumificação, e eles se tornaram exímios nisso, né? Expert, né? Eles foram um povo assim que conseguiram mumificar perfeitamente os corpos de forma artificial. Então o processo primeiramente tinha que morrer, tá? Depois chamavam os sacerdotes. Todos os sacerdotes não. Havia um tipo de sacerdote que ele era especializado na mumificação. Então, esses sacerdotes, eles eram chamados, havia um grupo, né, 2, 3, 5 sacerdotes, para auxiliar. Primeira coisa que eles faziam era lavar o corpo, né? Lavava todo o corpo, dava um banho no morto, né? Depois eles pegavam um ganchinho, um gancho mais ou menos desse tamanho, não, era uma vareta de metal, na ponta tinha um ganchinho. Aí eles enfiavam essa haste pela narina do morto e iam cavocar o cérebro do morto, ou seja, eles começavam a tirar pedacinhos de cérebro com essa haste, com esse ganchinho, e iam jogando fora o cérebro. Tá? Uma coisa interessante é que eles não sabiam que o cérebro era, vamos dizer assim, não é, o órgão mais importante do corpo humano, ele que comandava tudo. Eles achavam que não tinha importância. E aí eles cavocavam esse cérebro, tiravam toda a caixa craniana. Ficavam uns pedacinhos lá dentro que eles não conseguiam tirar totalmente pela narina. Então eles injetavam um líquido na caixa craniana, né, pelo ouvido, pela narina, e esse líquido era parecido com um ácido. Aí ele dissolvia o resto do cérebro que ficava, dos pedaços que ficavam, e saía esse resto, né, dissolvido, ele ia diluindo,
saía pela narina, pelo ouvido, pela boca, né? Aí eles faziam toda a limpeza, tiravam o olho também, tá? No lugar do olho eles faziam uma pedrinha redonda, pintada de branco, imitando um olho, e colocava na parte que estaria o olho. Depois eles abriam, tá? Ou aqui no baixo ventre da pessoa, tá? Próximo ao umbigo, ou na lateral aqui, tá? Da axila até o quadril, faziam um corte e tiravam todos os órgãos de dentro. Tirava o intestino, tirava o rim, tirava pâncreas, fígado, ia tirando tudo, estômago, tá? E eles iam guardando, limpavam, né? Lavavam tudo. O intestino, por exemplo, eles enchiam com ervas aromáticas, depois de lavado, e ia colocando nesses vasos aqui, nesses potes, chamadas de canopos, tá? Que eram 4, já tinha falado isso para vocês. Cada um deles tinha uma das cabeças principais das divindades, tá? Aí eles guardavam aqui já com os órgãos preparados, conservados, pegavam o morto, tiravam o coração, lavava, e o coração era o único que não ia para o canopo, voltava para dentro do peito. Por quê, Sora? Porque esse coração vai ser pesado lá na cabeça deles, seria pesado lá na balança do tribunal de Osíris, tá? Aí eles pegavam o corpo e colocavam numa espécie de banheira e enchiam de natrão. Natrão é um produto químico, né? Que vai ressecar o corpo. Então vai secar a carne, vai secar os músculos, vai secar os tendões, as veias, e vai ficar basicamente só a pele e o osso, tá? E ao ressecá-la escurecia bem a pele. Aí então, depois de feito isso, durava alguns dias, né? Bons dias. Todo o processo completo era em uma média de 70 dias, tá? Mas o processo de ressecamento era em torno de 40 dias. Aí eles pegavam o morto, depois ao corpo ressecado, tá? Que não iria sofrer apodrecimento, porque foi desidratado o corpo. Aí eles pegavam o corpo já ressecado e no lugar dos órgãos, eles enchiam com palha, com linho, tá? E ervas aromáticas, e costuravam aquela incisão. Aí depois eles enrolavam o corpo com faixas embebidas numa espécie de cola. Então eles enrolavam, começavam enrolando a cabeça, depois as mãos, aí unia os pés, enrolava a perna, uma outra perna, depois unia as pernas e ia amarrando o corpo, tá? Depois de todo esse processo, eles colocavam mais uns tecidos de linho por cima, embebido com essa espécie de goma, com essa espécie de cola, e depois amarrava o corpo todinho, tá? Colocava a mão dessa forma. Antes disso, né, de amarrar tudo, eles colocavam entre as faixas, eles colocavam esses amuletos que eles acreditavam que protegeria a alma na viagem dela para o mundo dos mortos. E aí eles enfaixavam tudo. No processo de enfaixamento, o sacerdote ficava com uma máscara de Anubis, né, simbolizando aí o deus do mundo dos mortos, tá? E ali eles enfaixavam tudo. Depois de todo esse processo, vinha o sarcófago, que era feito por um artesão encomendado, né? E ali, feito o sarcófago, colocavam a múmia dentro do sarcófago, lacravam o sarcófago e levavam para o túmulo, tá? Todo esse processo era uma média de 70 dias. Essa é a mumificação. Aqui nós temos uma múmia, que é a múmia de Ramsés, que é chamado de a múmia que grita, né, por causa da posição da boca, que acabou abrindo com o tempo. Lógico que você abrindo um sarcófago, você não vê a múmia assim. Você vê uma pessoa toda enfaixada, toda enrolada. Você não vê rosto, não vê a pele. Olha como a pele fica bem escura, fica bem ressecada, só o osso e a pele, tá? Desaparece tudo. Se a pessoa tem gordura, desaparece, resseca tudo, desidrata o corpo, tá? Então aqui, o que eles fizeram? Eles tiraram, os pesquisadores, quando encontraram essa múmia, ela ficou, né, enrolada por muito tempo. Depois alguém teve a curiosidade, como que é uma múmia, né, feita pelos egípcios.
E aí eles resolveram investigar, tiraram os panos, né, tiraram as faixas e deixaram ela assim à mostra para poder fazer as pesquisas necessárias, tá? O Crescente Fértil é uma região, né, que tem assim os grandes rios que fertilizam o solo e que a posição dela, né, da fertilização do solo, lembra uma meia-lua, né, lembra uma lua crescente. Por isso essa região que está entre a Mesopotâmia e o Egito é chamado de Crescente Fértil. Tá bom, gente? Aqui a gente encerra. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo assunto nosso, as próximas aulas. Se cuidem. Até lá.